capítulo de número 7, versículo de número 15, vai dizer assim: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva de espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tem alguém aqui que tem algum parente que é da Testemunha de Jeová? Alguém em família que é testemunha? Não tem? Eu sempre digo que os falsos profetas nascem de pessoas inteligentes. Tem pessoas que acham que falso profeta será alguém que vem com muito poder, igual está escrito no livro das Revelações, que nós falamos lá atrás. O profeta atuar já vem preparado há anos. Como é? É a aceitação de qualquer coisa. É a igreja que aceita qualquer coisa que alguém que vem aqui na frente fala. É a igreja que aceita por gostar, aceita porque é amigo, aceita porque é parente. Vamos supor que eu sou um preletor, ou eu gosto de vocês têm uma afinidade comigo, mas eu estou passando algo que não é lícito, que não é correto, que é errado, trazendo um costume, trazendo algo que não é o que a Bíblia ensina, mas por os irmãos gostarem de mim, aceita. Então esse é o cenário, é o tempo, a preparatória, é o caminho para o falso profeta trabalhar nas nossas vidas. E o falso profeta, ele não atuará tão somente só na igreja, mas nos nossos lares. E nos nossos lares ele, infelizmente, às vezes ele já domina. Porque não é um homem. O falso profeta não é uma pessoa. O falso profeta são costumes, são coisas que nós fazemos ou ouvimos e praticamos que não é lícito, e a gente sabemos que não é o que a Bíblia ensina. Então tudo que é contra a palavra, tudo que é ensinado fora da adoração, fora do que Deus nos proporciona, é caminho para o falso profeta. Então, se olharmos hoje, desde tempos atrás, que fala-se sobre desenhos animados que matam a criança, mas se eu ainda continuo trazendo desenho, eu sei que mata a criança e dou para meu filho, é o caminho, o cenário apropriado para que o falso profeta atua. Eu não sei se eu já dei esse ensinamento aqui, eu não sei se eu já falei isso, mas eu trabalhava num lugar que a maioria dos brinquedos era consagrada a demônio. Então, como é que você pega algo que é para uma criança e consagra o demônio? Os pais, sabendo disso, compram, eles estão cientes de que estão levando algo que é diabólico para dentro dos seus. Então, cenário para colocar engano, dúvida e o erro dentro da minha casa. Então, desenhos animados, a maioria dos desenhos são do mundo Disney. Um pai que dá para um filho, um pai que deixa o filho assistir, ele está trilhando o caminho da perdição para dentro da sua casa, para que o falso profeta ensine e instrua a mente dos nossos filhos no caminho errado. Se eu sei que a gente estamos vivendo em um período pela qual está se dividindo esquerda e direita, se eu sei que a esquerda só está trilhando o caminho que não deve ir contra cristão, se eu apoio ato como esse, eu estou trilhando o caminho para que o falso profeta trabalhe na minha mente e me instrua ao erro e ao caminho errado.
Então hoje eu separei alguns cuidados antes de nós entrarmos sobre o ensinamento do falso profeta. Eu separei alguns cuidados espirituais que a família precisa ter para que o falso mestre não trabalhe em nossa vida. Primeiro é esfriamento espiritual. Ninguém que está quente espiritualmente é dominado ou é governado pelo falso profeta ou por má doutrina. Porque crente quente, ele sabe de onde ele veio e ele sabe como ele é instruído. Todo crente frio, ele não está pouco se lixando por que se fala. Já viu pessoas que chegam na igreja, às vezes por cansaço, mas às vezes, quer ver uma coisa? Sempre quando eu estava fraco espiritualmente, quando eu botava o pé, Paula, dentro da igreja, eu não sei porquê, o sono era tão grande que eu abria o olho assim, mas não conseguia. Eu balançava, nesse negócio de balançar pezinho, eu balançava pé, ia lá fora. Olha que a maioria dos irmãos que me conhecem aqui, eu acho que eu tenho 3 anos, você não vai me ver eu levantar para ir beber água ou ir no banheiro, eu não gosto desse negócio. Eu sento ali, só levanto para ir embora. Mas eu estava em um nível de esfriamento tão grande, Lucas, que eu chegava na igreja, eu levantava umas 10 vezes para lavar o rosto. E eu não conseguia. Eu sei que às vezes quando você tem um dia tarefado, você acorda cedo, à noite você está mesmo, você sentou ali, o corpo só quer cama. É normal, mas não é normal quando você sabe que não é cansaço. Então isso aí, quer ver uma coisa? Quando nós sentamos na igreja, entramos dentro da igreja e sentamos, existem dois espíritos que combatem crente dentro da igreja. Primeiro é o Espírito Santo, ele trabalha com alegria, ele trabalha com felicidade e movimento espiritual. Ou seja, é aquele dia que você sai da sua casa pedindo apenas, sabe, um refrigério, ou você teve um dia exausto, mas você chega na igreja, aquela paz, aquele louvor que fala com você, aquela palavra que te alegra, você sai dali, você está ali na igreja, você sente outra pessoa. Esse é o movimento do Espírito Santo. Aleluia. É Ele que traz isso, quando nós damos espaço para Ele operar, que você está na igreja, que é um simples louvor que talvez todo mundo já cantou, mas naquele dia aquele louvor te faz sentir algo que você nunca sentiu. Aleluia. Então isso é o Espírito Santo, mas existe outro espírito das trevas, que ele trabalha o oposto do Espírito Santo, que ele trabalha com tristeza, com dor e com a sonolência. Esse é o mesmo espírito, ele é da legião, da potestade. Ele é um demônio tão perigoso que ele não pode, nós vamos falar disso aqui, eu creio que a semana que vem. Ele é um demônio tão perigoso que ele não pode possuir um ser humano, porque ele mata ele no mesmo exato momento. Então ele não pode possuir um ser humano. Existem alguns animais que ele consegue possuir o animal, agora no ser humano ele não pode, porque ele mata o ser humano no ato, por ser um demônio tão pesado. Então esse demônio ele trabalha com frieza, tristeza e dor. Ele é responsável por fechar olhos espirituais e travar o mundo. É o mesmo que travou o mundo celestial. Se você olhar, ele trabalha no mundo cósmico, ele travou o mundo espiritual para que Daniel não recebesse a bênção. Então esse demônio, quando você pega a Bíblia para ler, ele fecha os teus olhos. Aí é onde você dá um sono pesado e você para de ler. Eita Deus, queima ele! Então esse demônio, ele tem a capacidade de sentar do teu lado dentro da igreja. O oposto do Espírito Santo. Então assim, a frieza espiritual é o ponto central para que o anticristo, ou para que o falso profeta trabalhe em nossas vidas. O perigo dos dias de hoje é o esfriamento espiritual.
E como se dá o esfriamento espiritual na vida de alguém? Acúmulo de erro, acúmulo de afastamento de Deus, faz com que nós cada dia mais vamos nos esfriando. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é tocha, fogo vivo, e ninguém que se aproxima de fogo, ele consegue ficar em si próprio normal. Então, o esfriamento espiritual é quando você se afasta de Deus, quando você, por algum momento, você vai se distanciando. Cuidado com os enganos que hoje está alastrada. O Evangelho, como é que dá o nome? Que tudo pode. Cuidado com que tudo pode, que lá na frente, você quer ver uma coisa? Você entra numa empresa, quando ela tem regras, ela já dita a primeira regra, é assim, 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 você tem que cumprir. Aí, supondo, se uma das regras não foi dita e você vai fazendo, no dia que tentar te impedir, aí já é. Aí é chupando para mão. A mesma coisa é o Evangelho que tudo pode. Cuidado, porque o Evangelho que tudo pode é o aceitamento do mundo dentro da nossa igreja. É nós trazermos o que é de fora para dentro e achar que está tudo perfeito, que está tudo certo. As influências hoje são as piores. As influências faz com que nós aceitamos o que não deveria. Que influência é essa? Ouvido, mente e o que nós vemos. Nem tudo que nós vemos é lícito nós temos. E nem tudo que ouvimos é lícito nós praticarmos. Então esses são alguns passos, que eu nem vou dar os versículos, senão não dá tempo de nós chegar lá. São alguns passos pela qual nós devemos tomar cuidado com o trabalhar do falso profeta. Agora esse aqui eu queria falar rapidamente, e nós já entramos no ensinamento. Cuidado com a divisão dentro do lar. A divisão dentro do lar é o que está fazendo com que cada dia mais os casais, filhos, pais, mães e os lares se distanciam. Quem aqui não tem mesa na casa? Tem alguém que não tem? Alguma mesa? Quem aqui que almoça, quando vai almoçar, cada um vai para o seu canto? Pega um menino vai para a televisão, o outro vai para o canto, outro para o outro. Todo mundo hoje, né? Quem só almoça na mesa? Quem só almoça na mesa aqui? Quem só almoça na mesa? Depois de hoje, quem não almoçava na mesa, vai almoçar. Você sabia que antigamente ninguém, hoje é fácil eu chegar aí, no comer corre fazer isso, vamos ali comer uma banana frita, uma banana cozida, vamos lá, vamos na casa de Luca, beleza. Só que antigamente, para você ir na casa de alguém, não era assim. Os israelitas, eles só convidavam alguém para sentar na mesa e ceiar com eles se tivesse intimidade ou aproximação, porque mesa é lugar sagrado. A maioria dos familiares e parentescos e família que não tem muita união é porque a mesa já não é o lugar de se resolver o problema, porque na mesa eu olho para sua cara, não tem como. Mesa é lugar de conserto, mesa é lugar de intimidade. Então nós precisamos ter o hábito de negócio de menino. Lá em casa eu vacilei um tempo e já a menina ficava puxando minha orelha para me botar, porque lá eu vacilei um tempo e a mesa quebrou e eu fiz um
lá assim, só tinha 2 cadeiras, que só eu e ela. E ela falou, você tem que fazer a mesa, que é para Samuel e Melinda já está crescendo, tem que sentar junto. E ele estava até que eu fiz a mesa. Terminei, que se eu não fizesse, ela... Por quê, amados? Esse hábito de eu almoço, vou almoçar meio-dia, aí, não, estou com fome agora, aí o menino não vai almoçar agora, a esposa, não, você almoçou assim que eu também tenho que comer alguma besteira, não. Tem que ser sagrado, todo mundo juntinho. Por quê? Aonde tem essa união da mesa em família, Satanás não tem como ele derrubar, porque há união. E hoje a meta do inimigo é separar a família. Porque se eu não tenho diálogo, quer ver uma coisa? Se eu não tenho diálogo dentro de casa, meu diálogo está cortado, eu não converso tanto com minha família, eu não converso tanto com meus filhos. Quando precisa só uma conversinha ou vice-versa, eu tenho mais tempo para conversar com alguém lá fora do que até mesmo tirar dúvidas da minha família dentro de casa. Se eu não tenho esse diálogo dentro de casa, a minha família está corrompida. Se eu não tenho diálogo dentro do meu lar frequente, a minha família pode estar correndo risco. Então é por isso que há tantos homicídios, é por isso que existe uma doença que tem se alastrado, que o pessoal fala que é doença, o pessoal fala, não, fulano está doente de depressão, fulano está terrível. Depressão é um inimigo, gente. Depressão é um demônio. E esse demônio ele só entra na vida. Você quer ver uma coisa? Toda pessoa depressiva ela é carente de atenção, carinho e amor. E alguém só perde esses 3 atos que eu te falei aqui com uma única coisa: falta de diálogo. Depois que a pessoa está no meio da depressão, a primeira coisa que ele quer é se afastar. Ele já não tem mais afinidade de conversar com ninguém, ele só quer viver no mundinho dele, isolado no dele. Por quê? Hoje nós estamos criando robôs. O mundo está criando robô, o dia todo. Então quando aquela criança ou aquele ser, ele chega a um certo nível, o demônio se apoderou da mente dele, para ele, o ser humano, não tem diálogo. Então nós precisamos matar esse demônio da depressão e trazer amor, trazer carinho, trazer atenção para dentro de casa, para que o falso profeta não ensine aquilo que nós deveríamos ensinar. Você quer ver uma coisa? Eu trabalho lá no fundinho, lá na Toca do Leão, né? Lá na Toca do Leão. Mel, ela é mais, toda hora ela vai lá, vem toda hora. Agora Samuca não, se deixar ele passa o dia todo lá, mas a mãe dele, ele é mais apegado à mãe dele. Mas se eles demorar mais de 2 horas sem me ver, aí eu vou lá, eu tenho que ir lá. E aí eu fico, mas por quê? Mas vocês não foi lá ainda? Já vamos. Aí eles têm que ir. Eles têm que ir lá, eu vou ficar sozinho. Aí vão lá, pronto, faz uma baderna, conversa um pouquinho, brinca aí os 3. Aí demora mais um pouquinho, tem que voltar, eu tenho que ver eles, eu tenho que conversar. Por quê, amado? Eu tenho que ter esse vínculo com minha família. Então nós precisamos ter o hábito de falar mais com a nossa família, brincar mais, puxar mais conversa, mesmo que o trabalho está sendo excessivo, mas tira um tempo para matar o espaço que o falso profeta vai encontrar para instruir e colocar algo que não deveria na sua casa. Até aí deu para entender? Amém. Amém, aleluia. Eu não sei, uma vez eu dei um ensinamento aqui sobre os sinais, os principais sinais espirituais para uma pessoa que está entrando em depressão, que é perigoso. Acho que eu já dei esse ensinamento aqui antes. Então, falso profeta, vamos falar sobre ele. Como ele age, de que maneira
e o que ele faz para destruir e tem conseguido afetar a família brasileira. E, infelizmente, a maioria dos que são mais atingidos pelo falso profeta é crente. Porque quem está lá fora já é deles. Quem está lá não tem importância. Não pense que Satanás vai lutar quem está lá no carnaval. Não, lá ele já derrubou mesmo, tá nem aí. A meta dele é tirar você, é tirar eu. A meta dele é apagar a nossa mente para que eu não consiga entender como ele trabalha. Porque eu perguntei aqui quem tem família na seita de Testemunho de Jeová, porque eles são os pontos mais principais para ensinar o que não presta para dentro da nossa casa. Uma vez eu falei aqui, inclusive tem que ter uma conversa fora, que eu ainda vou acertar isso, sobre dar paz para alguém. A Bíblia condena você até dar paz ou receber em sua casa essas pessoas. Porque o testemunho de Jeová, ele chega em sua casa, e não faz uma oração, nada de qualquer, transmite daquilo que eles não faz assim. E se você pedir, não faz. Ele retorce e vai lá no fundo e contorna, ele tira de tempo e dá seguimento. Por que isso? Os testemunhos de Jeová, eles têm duas Bíblias. Uma Bíblia é dos testemunhos de Jeová. Essa Bíblia, todos os versículos que fala de Cristo, de cura, de demônio, são riscados. Só tem uma linhazinha assim, ó. Eles apagam. Quando eles encontram alguém que tem conhecimento bíblico ou que é evangélico, eles rastam a nossa, que é essa. Então, para quê? Para distorcer. Uma vez porque sempre, às vezes ele chegava lá em casa e queria, e eu não recebia eles dentro da minha casa, porque nós não podemos, a palavra condena. Eu vou trazer esse ensinamento aqui para vocês sobre isso. A palavra que deu lá no livro de 2 Pedro condena nós receber ele dentro de casa. É a única pessoa que Deus condena, que nós recebemos ele. É essas pessoas aqui. Não dê nem a paz. Porque a meta dele é distorcer tudo que está na Bíblia. Porque eles não acreditam que Cristo ressuscita, que Cristo cura, nada disso. Então, a meta deles é distorcer. Eles são. Sangue, né? Não nada, fala que não pode. Não pode. Mesmo familiar, não pode. Então eu tenho vários aqui, ó, eu tenho vários versículos que na Bíblia nossa tem, que na deles, aqui, ó, tá feinha, por isso que eu guardo essa Bíblia. Todos esses versículos aqui, ó, não tem no livro da Testemunho de Jeová. Nenhum desses é riscado. Então, assim, qual é a meta da testemunha? É lebriar. Você quer ver uma coisa? Se ele chegar na sua casa falar, e eles têm Bíblia, não vão debater não, que Bíblia eles têm. Se você falar que aceita, eles dão ensinamento e graça. E todo dia vai na sua casa. Pastor Zé, o senhor fala isso aí, eu leio a Bíblia do Testemunho de Jeová, não estava dentro de casa. Então, Traz, sério, eu estou louco para achar uma, irmã, que a minha carregada. Eu estava dando ensinamento lá, mas caiu, o pessoal pediu para ver, e eu não lembro quem foi. Aí levou o meu livro e a minha Bíblia. eu ganhei uns livros, né? E aí foi eu acho que é Testemunho de Jeová, né? Só que é na criatura, tem sim, sim. Ah, eu agradeceria se a senhora me Aí desse. foi na mente do Senhor, tá lá. Então, esse pessoal é o ponto mais central do falso profeta, é eles. Porque quando eles chegam dentro da sua casa, a meta deles é distorcer tudo. Porque, quer ver uma coisa? Qual é o projeto principal dos Testemunhos de Jeová? É afirmar que essa terra vai ser purificada e que nós vamos conviver com os animais, né? Eles nunca saem dessa tecla aí, é uma tecla direto que eles batem direto. Pode falar, então, quer falar? Eu tenho um irmão, a família dele, né? Todas são de chamar, mesmo que na casa de Deus, eles ficam ainda na Assembleia e agora está na Assembleia. Mas o meu irmão, ele é o mais velho. Ele nunca veio aqui, acho que já viu aqui na minha casa.
eles têm um livro chamado Sentinela, pela qual é o medômetro principal que eles usam. E esse livro é o que instrui eles. Então, assim, a meta principal deles é trabalhar na mente de quem ouve e de quem recebe de casa, que esta terra pode ser purificada e que nós vamos conviver juntos. Só que a Bíblia nos fala que depois que Cristo, olha essa palavra, depois que Cristo morreu, o sangue dele derramou nesta terra, a terra bebeu o sangue dele. O anjo do Senhor, depois deste exato dia, ele não pôde pisar os dois pés na terra. Se você olhar a Bíblia, vai dizer que ele pisa um no mar e o outro na terra. Sabe por quê? Porque esta terra, está também lá no livro das Revelações, ela vai prestar conta de todo o sangue de inocente que ela bebeu. Então, assim, essa terra nunca pode ser purificada, nunca. Então, essa seita é uma seita perigosa. Então, os ensinamentos deles são verdadeiramente trazidos para o início do falso profeta, para o início da falsa doutrina, para que muitos crentes, eles ouvem, recebem em casa e são até convencidos dos versículos que eles mostram. Então, muito cuidado com essa seita. Só que ele tem uma coisa, que é a arma mais poderosa que eles têm e que derrubou todos os cristãos. Alguém pode dizer o que é? Antigamente, quando você via um grupo de terno e gravata, todo mundo sabia era cristão, evangelizando. Os cristãos evangelizavam. Hoje as pessoas não aceitam o evangelismo porque nós temos a mesma aparência que aceita. Então, quando sai um grupo a evangelizar na rua, quem vê está lá fora acha que é o esquema panela. É por isso que evangelismo de crente tem que ser diferenciado. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de evangelizar, sempre tem que ser diferente. Sempre quando você for evangelizar alguém, você sempre, aqui não tem, né? Evangelismo, mas sempre fala somos e pergunta se a pessoa quer receber. Se a pessoa falar não quero, não insista, vai embora, que nós temos que ser diferentes deles, porque eles são insistentes, e por isso que a igreja está se diminuindo, porque não tem mais evangelismo. Eles conseguiram nos vencer nessa área ainda, certo? Então esse não é o ensinamento, não deixa mais para frente. Eu vou trazer esse ensinamento das seitas. Tem alguém que já foi da Universal aqui? Alguém já recebeu uma rosa lá no Universal? Uma rosa vermelha? Eu não era da Universal, mas eu já recebi. Rosa vermelha é o demônio. Nós vamos falar também sobre isso no próximo ensinamento. Rosa vermelha é o demônio. E a Universal é uma seita. E era Judá. Sabe por que na Universal qualquer pessoa que estiver lá dentro no dia de Santa Ceia toma? Porque no dia de Santa Ceia na Universal, quem estiver lá, pode ser ímpio, crente, ele toma Santa Ceia. Eu mesmo já tomei, pastor. Logo quando nós cedemos, Quem tiver, logo quando nós cedemos, eu fui para o Nápoles, minha cunhada da Universal. E aí eu fui com ela. Não vou lá que ela vai para mim, eu vou. Aí eu cheguei lá bem no domingo, maravilhoso, lá estava uma Santa Ceia, mas me deram ceia, eu tomei a ceia. Não sabia se podia, se não podia, mas todo mundo que estava lá tomou. É porque, quem come e bebe indignamente, come e bebe para condenação. Por isso que eles fazem isso, para condenar. Porque a rosa vermelha é o símbolo satânico de um Exu tranca-rua chamado rosa vermelha, que as pessoas recebem. E a Santa Ceia é para condenar. Porque como é que eu estou indignamente, eu tomo a Santa Ceia? Para a própria? Às vezes já era evangélico e batizado. Eita,
Então a senhora podia tomar de qualquer igreja. Se é, já era. Nós vamos falar nesse aí também sobre seitas. Seitas que são diabólicas e que verdadeiramente, mano, é perigoso para o mundo evangélico. Mas hoje nós estamos falando sobre o falso, para vocês chegarem aqui agora, nós vamos falar sobre o falso profeta. Nós não chegamos lá ainda não, vamos falar. Eu já tomei a ceia na igreja com todo. Tá bom. Eu era criança. Definições. Um falso profeta é alguém que professa falar em nome de Jesus ou de uma divindade, mas cujas mensagens, prática ou frutos não são verdadeiros nem fiéis à revelação divina ou o que ele prega. Cuidado. Se você conhece a vida de alguém que está errado e ele é um preleitor, e você diz, oh glória, aleluia, você está confirmando o que ele está falando. Mesmo se ele falar algo que é da Bíblia, mesmo se falar, quer dizer que está certo na Bíblia? Não, aí sim, outra coisa. Eu estou falando assim um exemplo. Está neutralizado no físico espiritual. Você é alguém aqui sabe, está neutralizado, que eu estou em pecado. A minha vida lá fora é outra coisa, é de escândalo, é terrível, mas no dia de pregar, eu estou de terno e gravata, dando pulo, falando em língua e soltando profecia. Aí um exemplo, a irmã Cíntia não sabe da minha vida particular lá fora, de eu, mas o irmão Everaldo tem noção, e ele tem conhecimento. Então, se eu estou fazendo e ele recebe, ele está confirmando o ato errôneo de um falso profeta. Entendi. Não tem aquelas pessoas que... Mesmo você pregando a palavra aí do Senhor, ele está de acordo com o que você está ensinando que é errado. Porque você está no mundo pecando e ele tem conhecimento. E ele tem conhecimento. Se ele recebe, aí é onde entra, mano. O falso profeta trabalha na igreja justamente assim. Por que a Bíblia diz que ele vem como um bom moço, trajando veste de ovelha, mas por trás é um lobo devorador? Porque um exemplo, se eu estou errado, se eu estou em pecado, se eu estou com a minha vida toda desconcertada, e eu estou ministrando a palavra, e Everaldo sabe disso, e está confirmando, está recebendo, aleluia, oh glória, aleluia, aí... Geralmente o falso profeta ele tem um conhecimento imenso. Buscamente, se você for olhar, tem um poder de entrar na vida da pessoa, que eu vou dizer. Desse Se você não estiver buscando, estiver vigilância, cai mesmo. Porque a meta dele é o quê? É trazer o mundo para dentro da igreja. Essa é a minha ação para que Everaldo veja que fulano está errado, está fazendo, está beleza, está tranquilo. É aquele negócio que eu estava falando, é importante ter o coração por Deus. Pronto. Tchau. É igual, como que o falso profeta trabalha na igreja? Como é que ele trabalha na igreja? É exatamente dessa maneira. Vamos supor que eu vou usar eu sou presbítero e por ser presbítero, a minha vida particular e o meu testemunho tem que estar alinhado, não é assim, Lucas? Alinhado, porque eu sou ungido, eu tenho que estar na régua. Aí um exemplo, se eu estou em pecado, eu fiz algo lá errado, estou todo complicado, aí eu venho aqui na frente, pego o microfone que foi consagrado a Deus, porque tudo que está aqui, eu tenho certeza que o pastor ungiu e consagrou. Isso aqui é instrumento da casa do Senhor. Aí eu pego isso aqui e vou usar de qualquer maneira, eu estou trazendo o quê? Maldição, não bênção. Então estou trazendo maldição. Então se você está neutralizado, não é você não. Se você está em erro, está em pecado, não faça. Não pega, não toca.
para que o falso profeta não te use para trazer maldição para a igreja. Então, elementos típicos de característica de um falso profeta: proclamação de mensagem contrária à verdade. O que é que tem? Igual um certo tempo aí que a pessoa estava ensinando que quem está em pecado ainda conseguir ir para o céu. Eu chegar aqui e falar: não, irmão, você pode lá ficar do seu jeitinho, tranquilo, não, que quando Jesus ir, ele vai te levar, você está na igreja. É eu chegar aqui e falar: não, ó, você pode viver, ó, sossegado, você está vindo para a igreja, é o que importa, você vai para o céu. Mentira. Isso é ação do falso profeta, porque não é o que Deus quer. Ou nós nos purificamos, a Bíblia diz: vinde a mim todos, mas ele não diz permanecer, ele só chama: vinde. Vir é uma coisa, agora permanecer é outro naipe, é diferente. Se você já é batizado, eu sempre digo que é aceitável dentro da igreja uma pessoa que não é batizada, que não toma Santa Ceia, eu aceito qualquer coisa dele. Qualquer coisa, estou te falando? Ele pode ter 30 anos de igreja, se ele não toma Santa Ceia, nem é batizado, ele pode fazer pior coisa lá no mundo, lá fora. Eu posso ver ele do pior ato que tiver, eu não condeno. Eu chamo ele de irmão, eu dou paz do Senhor, eu abraço ele e trato ele como se ele não estivesse fazendo nada, porque ele ainda precisa ser liberto. Então ele está trilhando o caminho para ser liberto. Mas se ele se batizou e toma a Santa Ceia, tchau. Aí muda. Se ele passou a ser ungido, aí que um risco para mim é muita coisa. Então, a primeira, proclamação de mensagem contrária à verdade divina, usar a autoridade religiosa para manipular, é o que o irmão falou. Enganos, heresia ou discórdias espirituais, mistura da verdade com mentira. É aquelas pessoas que você sabe que ele faz tudo errado, fala errado, mentira, aí pega. Você quer ver uma coisa? Não tem coisa pior na vida do que um homem que usa a palavra de Deus, que ministra, que dá ensinamento, que faz a obra e só anda com a miserável da mentira. Isso aí é terrível. É a pior coisa. Ou tentar se vangloriar ou usar da autoridade que tem para benefício próprio. Esse é o caminho pior que o falso profeta usa. Em Israel, o antigo profeta era considerado um mensageiro de Deus, porém surgiu também aqueles que pretendiam e representar Deus, mas não faziam. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Vamos para as leituras. Só Deuteronômio eu vou fazer rápido, senão nós já só tem 10 minutos. Eu só estou com uma folha, não vai dar nem para nós chegar lá. Nem vou deixar vocês lerem. No livro de Deuteronômio 13, de 1 ao 5, condenação do profeta que induziu a idolatria. No Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22, critério para conhecer verdadeiro profeta. Jeremias 14, 23, 28, confronta entre Jeremias e o falso profeta. Não vai ler que não dá tempo. Eu quero chegar, não vai dar tempo, eu tenho 10 minutos. Eu vou falar aqui sobre, vou pular lá para frente. Como separar o falso profeta do verdadeiro? Quem lembra aqui qual é o dom principal que eu falei? Principal que todo crente tem que ter. Alguém lembra? Ninguém lembra não? Do amor? Não.
é o dom que todo crente tem que buscar 100%. Discernimento. Discernimento. Você que era do amor. É o dom que você tem todos os dias, a obrigação de joelhar na hora para orar. Você peça, Senhor, me dê o dom de discernimento. Esse é o único dom que vai te dar a capacidade de discernir o homem de Deus do homem do capiroso. O verdadeiro do falso. Quem tem discernimento não recebe daqui da frente qualquer coisa. Quem tem discernimento não aceita qualquer palavra. Quem tem discernimento sabe, até mesmo no olho, irmão Marcelo, conhece é homem de Deus ou não? Verdade. Já viu aquela pessoa que só em bater o olho e fala, sim, é uma pessoa de Deus. Isso ali é discernimento. Então esse é o dom que você tem que ter. Como separar o falso do verdadeiro. O próprio Cristo ensinou que isto é possível e necessário. Mateus 7,15. Se alguém achar, pode ler. Operai-vos dos falsos profetas que vêm até... Apelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Então, um exemplo. O irmão José tem 3, eu acho que eu estou caminhando para 4 anos aqui com vocês, né? 4 anos já, para honra e glória do Senhor. Eu creio que não deu para vocês me conhecer 100%, mas pelo pouco tempo que eu tenho com vocês, eu creio que a maioria já conhece a minha vida, tanto na igreja como lá fora. Eu sempre digo que aí eu já vi umas 2 pessoas que falam assim, mas às vezes eu vejo que você não anda com roupa social e tal, e de gravata, e às vezes eu tenho 3 anos e eu nunca subi aqui em cima. Aí alguns perguntam, você é presbítero, por que você não sobe lá? Aí eu sempre gosto de falar, irmão, que eu não gosto de viver de aparência. O jeito que você está me vendo aqui, você vai me ver lá fora. Esse é meu diário, sempre. Então, porque eu não que eu tenho nada contra, mas assim, eu não me acho que para mim vir para a igreja e subir ali eu tenho que estar só de gravata, de terno, bonitinho, mas amanhã eu estou lá de qualquer jeito. Então eu não acho isso. Então eu sou mais viver do mesmo jeito. E também porque assim, se eu sento ali, eu estou transmitindo para a igreja uma coisa, mas não para a minha família. Eu sempre digo para minha esposa o seguinte, você nunca na vida você interrompa esse bracinho seco desse lado de cá. Eu sempre falo isso para minha família e eu sempre instruo isso para Samuel. O homem ele tem que sempre estar preparado para defender. Sempre a sua família, com unhas e dentes. Então, para mim defender a minha família, eu tenho que estar perto. E é por isso que eu faço questão. E eu e a minha esposa sempre foi assim. Você quer ver uma coisa que me deixa todo desconcertado, Lucas? É quando eu entro, que eu tenho que sentar aqui e a minha esposa lá, meu filho, ali, me desconcertou todinho. Ali eu posso dizer que eu perdi meu culto. Porque para mim eu tenho que sentar e meus bacurizinhos tem que estar pegando. Então por isso que eu gosto de sentar. Então, amados, o discernimento faz com que você olhe para alguém. Não é a veste, não é a maneira que ele anda, nem tampouco o jeito. Mas só em você bater o olho você conhece e sabe se é homem ou mulher de Deus. Então esse é o discernimento. O verdadeiro não contradiz a palavra. Se a mensagem contradiz, as escrituras já está reprovada. Se você tem um amigo dentro da igreja e você quer saber se ele é de Deus ou não, faça mesmo. Se ele bater nas suas costas e dizer, ele é da boca, deixa Deus.
Lucas fez, ó, você vai para o céu. Se afaste, que ele não é teu amigo, não. Amigo é aquele que você está no erro, ele vai olhar na barra dos seus olhos, mesmo que você é maior, fazer igual o pastor falou, um bichão grande, ó, se conserta, se endireita, está errado. E se você continuar no erro, para mim, é até aqui. Esse aí, meu amigo, você abraça ele. Esse aí você faça de tudo para ter pé. Se você tem alguém perto de você que te corrige na hora do teu erro, não fica com raiva, não. Ó, aquele que é o teu verdadeiro amigo. Não dá para me continuar mais, que já foi. Já acabou a hora. Acabou. Só porque tá bom, né? Como é que pode? Então, o Deuteronômio 13, do 1 ao 3, mesmo que faça sinais, tenha carisma, tenha multidão, se desvie da palavra, se desviou da palavra, não vem de Deus. Se o cabra pode ser o que for, falar em língua, pular, rodopiar, mas se ele se desviou da verdade, se desviou da palavra, é falso. Para a gente entender o verdadeiro do falso, sempre você veja a maneira que o camarada ministra. Até mesmo Jesus falou assim, né? Que muitos virão, né? E muitos virão no nome dele, e enganarão até mesmo Os escolhidos, verdade. Desse jeito. Uma vez eu, pode falar. No caso, o Papa, agora no último tempo, seria o nosso profeta. O Papa? Ó, o que acontece? Tem muita especulação, tem gente falando que pode ser o presidente dos Estados Unidos e tal. Eu sempre digo assim, esse falso profeta que sentará com Satanás, ele não será um homem de pouca leitura. Porque pelo livro das revelações ele tem que ter conhecimento essencial. Uma vez eu montei um ensinamento sobre isso, aquele Dom Pedro, foi Dom Pedro que morreu? Primeiro foi, né? Foi Dom Pedro ou foi João Paulo? Foi Dom Pedro. Dom Pedro. Uma hora você pesquisa como foi que ele foi enterrado. Você pesquisa, você vê. Os sinais dos Illuminatis no enterro dele, tá um na cabeceira, um na direita e um na esquerda. O olho de tudo que eles usam lá na tenda está logo estampado no caixão dele. E o pior que eu cheguei estava montando um templo, eu cheguei da quantidade, mas eu parei. Mas se você olhar, um homem igual ele que fez aliança com todo mundo, foi o único Papa que fez aliança com todo o mundo. Ele foi enterrado de uma maneira para que ele viesse a ressuscitar de novo. E aí, devido a eu estar estudando isso, eu pensei comigo que ele poderia ser ou um anticristo ou um falso profeta, porque imagine um homem daquele se levantar e ressuscitar de novo. Só que isso não é afirmação, isso eu estava estudando, porque o livro das revelações vai dizer que ele vai ter poder até mesmo para se levantar, para enganar muitos. Então assim, o falso profeta, eu não posso afirmar que ele pode ser um homem ou que ele já está ativo ou se ele vai vir ainda. Eu não tenho ainda esse conhecimento para te afirmar isso. Mas eu creio que ele tem que ter muito conhecimento, porque além dele ter que fazer mundialmente a aliança, ele também vai ter poder para reinar com o próprio Lúcifer. Então será uma pessoa espiritual, com poder espiritual, sobrenatural e também um homem que tenha muito conhecimento.
Então, amados, para encerrarmos, sempre que você tiver dúvida do falso ou verdadeiro, veja o que sai dos lábios dele. Eu até falei para o pastor que ele, para me tirar de cena em um tempo, pedi para ele não me colocar para ministrar, e ele Zé, então, não vejo nós hoje, no dia de hoje, eu não vejo a igreja, Deus entregando para eles chave de carro. Eu não vejo Deus dando bênção para ninguém, porque nós estamos vivendo os últimos dias, gente. É os dias de nós realmente ser confrontados para subir. Verdade. Então eu não posso chegar lá e falar assim, não, vou trazer uma palavra boa para o irmão Averal, vou dar um pinotezinho, e eu estou sendo o próprio falso profeta, eu estou querendo induzir alguém a gostar de mim. E não é o que eu quero, eu não quero que ninguém goste de mim, eu quero que alguém ouça a palavra e saia. Sempre quando eu vou ministrar, uma das coisas que eu peço a Deus direto é que o Senhor possa falar com alguém e ele mude. Só é o meu pedido é esse. Porque quando eu estou lendo, que eu leio a palavra, a mensagem para pregar, eu tenho um desejo de mudança. Então isso é o que eu quero que alguém tenha, um desejo de mudar, de ser melhor, ser diferente, de sair renovado, não assim, é aquela palavra que te deixa alegre, não, é aquela palavra que você fala, não, eu estava errado até hoje, mas agora eu vou consertar. Eu errei até hoje, mas agora não vou mais. Então é esse é o meu desejo. Aí, devido isso, eu falei, eu vou dar uma... Fique à vontade, meu filho, faça. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Pai, graças te damos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua oportunidade. Obrigado por mais uma vez usar os meus lábios. Obrigado pela vida da tua igreja, Senhor. Despeça a tua noiva em paz. Que as tuas palavras sejam guardadas no coração de cada um. E que possamos, pela autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser livrado, ser protegido pela tua glória, pelo teu poder, que possamos cada dia mais aprender da tua palavra para não pecarmos contra ti. Nos dê uma noite maravilhosa. Se alguém estiver enfermo, que o Senhor possa curar pela autoridade do teu nome. Isso é o que eu te peço. Nos leve em paz em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.